Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser amadas pelo universo? Como tudo o que tocam se transforma em ouro, como oportunidades caem do céu em suas vidas, como o dinheiro flui para elas de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. Enquanto outras pessoas, não importa o quanto se esforcem, trabalhem duro ou tentem aplicar técnicas de manifestação, parecem estar constantemente nadando contra a corrente, lutando por cada centavo, como se o próprio universo estivesse conspirando contra sua prosperidade. Carl Jung, o psicólogo mais revolucionário da história, descobriu algo que vai chocar você. Existe uma força específica dentro da psique humana que, quando ativada incorretamente, cria um campo de resistência tão poderoso que literalmente repele a abundância e riqueza de sua vida. E o mais perturbador de tudo é que 95% das pessoas fazem exatamente essa coisa todos os dias, sem perceber que estão sabotando sistemicamente sua própria capacidade de receber prosperidade do universo. O que vou revelar hoje não é mais uma técnica de manifestação ou um método de visualização. É algo muito mais profundo e perigoso. É sobre como a sombra inconsciente pode se tornar o maior obstáculo entre você e a riqueza que o universo está tentando entregar para você. Jung descobriu que quando fazemos essa coisa específica, e vou revelar exatamente o que é, criamos um campo energético de resistência tão intenso que mesmo quando oportunidades extraordinárias aparecem em nossa vida, nosso próprio inconsciente as sabota antes que possamos aproveitá-las. Meu nome é... E há mais de 2 décadas estudo os aspectos mais sombrios e ocultos da psicologia da riqueza, através da lente da psicologia junguiana. Analisei centenas de casos de pessoas que tinham todo o conhecimento, todas as oportunidades, todos os recursos necessários para criar abundância, mas que sistematicamente fracassavam devido a forças inconscientes que operavam contra seus objetivos conscientes. E descobri que existe uma sabotagem psicológica específica que Jung identificou como o maior bloqueio para receber prosperidade do universo. Jung passou décadas estudando o que ele chamou de complexos autônomos, partes da psique que operam independentemente da consciência e que podem literalmente controlar nosso comportamento sem que percebamos. E ele descobriu que existe um complexo específico, uma sombra particular relacionada à riqueza e ao merecimento, que quando ativada cria uma força destrutiva tão poderosa que pode anular completamente qualquer esforço consciente para criar abundância. A primeira e mais devastadora coisa que você deve nunca fazer, se quiser que o universo te entregue riqueza, é algo que Jung chamou de negação da sombra do merecimento. A maioria das pessoas, especialmente aquelas criadas em ambientes religiosos ou moralmente rígidos, desenvolvem uma sombra profunda em relação ao merecimento de prosperidade. Elas carregam crenças inconscientes de que não merecem abundância, de que riqueza é moralmente questionável, de que pessoas boas devem lutar e sofrer financeiramente. Esta negação da sombra do merecimento se manifesta de formas sutis, mas devastadoras. A pessoa pode conscientemente desejar riqueza, pode até mesmo trabalhar duro para consegui-la, mas inconscientemente ela sabota cada oportunidade que aparece. Quando uma chance real de prosperar surge, ela encontra desculpas para não aproveitá-la, desenvolve medos irracionais ou simplesmente esquece de tomar ações necessárias. Jung observou que a sombra negada sempre retorna como sabotagem inconsciente. Para ilustrar como isso funciona na prática, deixe-me contar sobre Ricardo, um cliente que veio me procurar completamente frustrado. Ele tinha tentado todos os negócios possíveis nos últimos 10 anos: e-commerce, afiliados, consultoria, investimentos. Mas sempre que estava perto de ter sucesso real, algo dava errado. Não eram fatores externos, eram sempre decisões aparentemente inexplicáveis, que ele mesmo tomava que destruíam suas chances de prosperidade.
Quando comecei a analisar a sombra profunda de Ricardo, descobri que seu pai havia repetido constantemente durante sua infância que dinheiro é a raiz de todos os males e que homens de verdade ganham dinheiro com o suor do rosto. Essas programações criaram uma sombra onde Ricardo inconscientemente equacionava prosperidade com corrupção moral e sucesso fácil com fraqueza de caráter. Sempre que uma oportunidade de ganhar dinheiro de forma inteligente ou estratégica aparecia, exatamente o tipo de oportunidade que pessoas ricas aproveitam, a sombra de Ricardo era ativada. Sem perceber conscientemente, ele sabotava essas oportunidades para manter sua identidade como homem de caráter que ganha dinheiro honestamente através de trabalho duro. Sua sombra estava literalmente protegendo sua autoimagem às custas de sua prosperidade. A segunda coisa que você deve nunca fazer se quiser receber riqueza do universo é o que Jung identificou como projeção da sombra de riqueza em outros. Este é um mecanismo psicológico devastador, onde a pessoa projeta todos os aspectos sombrios da riqueza nas pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Elas veem pessoas ricas como automaticamente gananciosas, egoístas, desonestas ou espiritualmente vazias. Esta projeção cria um campo energético de resistência à riqueza, porque inconscientemente a pessoa está declarando ao universo: eu rejeito riqueza porque pessoas ricas são más e eu sou uma pessoa boa. Jung descobriu que o que rejeitamos nos outros, rejeitamos em nós mesmos. Quando você projeta qualidades negativas em pessoas prósperas, você está inconscientemente rejeitando prosperidade para si mesmo. O mais perigoso sobre esta projeção é que ela se disfarça de virtude moral. A pessoa se sente superior moralmente por não ser materialista ou por não se importar com dinheiro. Mas Jung revelou que esta superioridade moral é frequentemente uma defesa psicológica contra sentimentos profundos de inadequação ou medo de não conseguir criar riqueza verdadeira. Conheci uma mulher chamada Beatriz, que durante anos criticava pessoas bem-sucedidas, sempre encontrando falhas morais nelas. Ela só conseguiu isso porque tem família rica. Ele só se importa com dinheiro. Essas pessoas perderam a alma pela ganância. Beatriz se sentia moralmente superior por sua simplicidade e desapego material. Mas quando analisamos mais profundamente, descobrimos que Beatriz tinha um medo terrível de tentar e falhar em criar riqueza. Era mais seguro psicologicamente criticar quem tinha sucesso do que arriscar tentar e possivelmente confirmar seus medos secretos de inadequação. Sua projeção da sombra em pessoas ricas era uma forma inconsciente de se proteger da possibilidade de fracasso, mas também a mantinha aprisionada em escassez financeira. A terceira coisa devastadora que você deve nunca fazer é o que Jung chamou de identificação com a persona do sofredor nobre. Muitas pessoas, especialmente aquelas influenciadas por tradições religiosas que glorificam pobreza, desenvolvem uma identidade psicológica profunda, baseada em lutar, sofrer e ganhar tudo através de dificuldades. Esta identificação com sofrimento como virtude cria uma resistência psicológica profunda a receber prosperidade facilmente. A pessoa inconscientemente acredita que se dinheiro chegasse facilmente, isso diminuiria seu valor moral ou sua identidade como alguém que merece através de sacrifício. Jung observou que algumas pessoas se tornam tão identificadas com sua luta que prosperidade se torna uma ameaça existencial à sua identidade. O perigo desta identificação é que ela faz a pessoa rejeitar inconscientemente oportunidades que poderiam trazer abundância sem sofrimento correspondente. Quando o universo oferece prosperidade através de meios fáceis, elegantes ou prazerosos, a persona do sofredor nobre a rejeita, porque não se encaixa na narrativa de que coisas boas só vêm através de dificuldades. Marcos,
Era um empreendedor talentoso que sempre conseguia criar negócios bem-sucedidos, mas sempre os destruía quando começavam a gerar dinheiro facilmente. Ele inconscientemente criava problemas, conflitos ou complicações que tornavam o negócio difícil novamente. Quando exploramos sua psicologia profunda, descobrimos que ele havia sido criado por uma mãe que constantemente dizia: "Nada que vale a pena vem fácil, e Deus ajuda quem cedo madruga e trabalha duro." Marcos havia se identificado tão profundamente com a identidade de homem que conquista tudo através de trabalho árduo, que sucesso fácil ameaçava fundamentalmente quem ele acreditava ser. Sua psique sabotava automaticamente qualquer situação onde dinheiro fluía facilmente para restaurar a identidade familiar de luta e dificuldade. A quarta coisa que você deve nunca fazer, se quiser que o universo te entregue riqueza, é o que Jung identificou como culpa inconsciente pela abundância dos outros. Este é um mecanismo psicológico sutil, mas devastador, onde a pessoa sente culpa inconsciente por desejar riqueza, enquanto outros sofrem com escassez. Esta culpa cria uma programação inconsciente que diz: "Não posso ter abundância enquanto outros não têm." Ou "É egoísta ter mais do que preciso quando outros precisam." Jung descobriu que esta culpa, embora aparentemente altruísta, na verdade impede a pessoa de criar riqueza que poderia ser usada para genuinamente ajudar outros. A ironia devastadora desta culpa é que ela mantém a pessoa em escassez, tornando-a incapaz de contribuir significativamente para aliviar o sofrimento de outros. Jung observou que pessoas genuinamente comprometidas com ajudar outros reconhecem que precisam de recursos abundantes para maximizar seu impacto positivo no mundo. Conheci uma terapeuta chamada Carla que sabotava sistematicamente suas tentativas de aumentar seus honorários ou expandir sua prática. Quando exploramos sua psicologia profunda, descobrimos que ela carregava uma culpa devastadora por lucrar com o sofrimento das pessoas e por ter mais que seus clientes que estavam lutando. Esta culpa a mantinha em constante dificuldade financeira, o que ironicamente limitava sua capacidade de ajudar pessoas que não podiam pagar por terapia. Quando Carla aprendeu a ver a abundância como uma ferramenta para servir melhor, conseguiu criar riqueza que permitiu oferecer terapia gratuita para pessoas necessitadas, algo impossível quando estava presa em escassez por culpa inconsciente. A quinta coisa mortal que você deve nunca fazer é o que Jung chamou de inversão de valores entre ser e ter. A maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que existe uma dicotomia fundamental entre desenvolvimento espiritual pessoal e riqueza material. Elas acreditam inconscientemente que focar em ter dinheiro diminui sua capacidade de ser uma pessoa evoluída espiritualmente. Esta inversão cria uma fragmentação devastadora na psique, onde a pessoa precisa escolher entre desenvolvimento interior e prosperidade externa. Jung descobriu que esta dicotomia é falsa e destrutiva. Pessoas verdadeiramente evoluídas integram capacidade de criar riqueza material com profundidade espiritual. A pessoa presa nesta inversão frequentemente desenvolve o que Jung chamou de inflação espiritual, uma superioridade inconsciente baseada em não se importar com coisas materiais. Esta inflação mascara frequentemente medos profundos de incompetência material ou crenças limitantes sobre merecimento de abundância. Pedro era um praticante espiritual dedicado que mediava diariamente, estudava filosofias orientais e se considerava evoluído por não se importar com dinheiro. Mas quando analisamos sua situação mais profundamente, descobrimos que ele usava a espiritualidade como escape inconsciente de responsabilidades materiais que o intimidavam. Sua desapego material era, na verdade, evitação disfarçada.
Quando Pedro aprendeu a ver criação de riqueza como expressão de seus dons espirituais no mundo material, conseguiu integrar prosperidade com desenvolvimento espiritual genuíno, tornando-se mais efetivo em ambas as áreas. A sexta coisa devastadora que você deve nunca fazer é o que Jung identificou como complexo de salvação através de escassez. Algumas pessoas desenvolvem uma crença inconsciente profunda de que sua escassez financeira de alguma forma salva ou redime outras pessoas, ou que seu sofrimento material tem valor espiritual redentor. Este complexo frequentemente se desenvolve em pessoas criadas em ambientes religiosos, onde pobreza é glorificada como virtude espiritual ou onde sofrimento é visto como caminho para a salvação. A pessoa inconscientemente acredita que ter abundância seria espiritualmente perigoso ou moralmente questionável. Jung descobriu que este complexo é particularmente destrutivo porque se disfarça de virtude espiritual, enquanto na verdade representa uma forma de masoquismo psicológico. A pessoa inconscientemente se pune através de escassez financeira para aliviar culpas profundas ou para sentir-se moralmente superior. Maria era uma mulher profundamente religiosa que sempre lutou financeiramente, mas que inconscientemente se sentia orgulhosa de sua simplicidade e falta de apego material. Quando exploramos sua psicologia profunda, descobrimos que ela havia internalizado mensagens de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Maria inconscientemente acreditava que manter-se pobre era uma forma de garantir salvação espiritual. Sua escassez financeira funcionava como uma espécie de seguro espiritual contra condenação. Quando ela compreendeu que a abundância usada conscientemente pode ser uma expressão de gratidão e serviço divino, conseguiu criar prosperidade sem comprometer seus valores espirituais. A sétima coisa que você deve nunca fazer se quiser receber riqueza do universo é o que Jung chamou de negação da sombra do poder. Riqueza é fundamentalmente uma forma de poder. Poder de escolha, poder de impacto, poder de influência. Muitas pessoas têm uma sombra profunda em relação ao poder, vendo-o como corruptivo ou perigoso. Esta negação da sombra do poder cria uma resistência inconsciente à riqueza, porque riqueza inevitavelmente traz poder. A pessoa pode conscientemente desejar dinheiro, mas inconscientemente rejeita o poder que vem com ele. Jung observou que o que rejeitamos inconsciente sempre retorna como sabotagem ou sintoma. Pessoas com sombra de poder negada frequentemente sabotam oportunidades de riqueza quando percebem que terão que assumir responsabilidades de liderança, tomar decisões que afetam outros ou exercer influência. Elas preferem inconscientemente permanecer em posições onde não precisam lidar com poder. Roberto era um consultor brilhante que sempre evitava oportunidades de expandir seus negócios para níveis onde teria que gerenciar pessoas ou tomar decisões estratégicas importantes. Quando analisamos sua psicologia, descobrimos que seu pai havia sido um líder autoritário e abusivo, criando uma associação inconsciente entre poder e destruição. Roberto inconscientemente acreditava que ter poder o tornaria como seu pai. Esta sombra negada o mantinha em níveis de renda limitados, onde podia evitar responsabilidades de liderança. Quando aprendeu a integrar conscientemente aspectos sombrios do poder, conseguiu criar abundância, assumindo responsabilidades maiores. A oitava coisa mortal que você deve nunca fazer é desenvolver o que Jung chamou de complexo de vítima financeira. Este é um padrão psicológico onde a pessoa inconscientemente se identifica como vítima perpétua de circunstâncias financeiras, sempre culpando fatores externos por sua escassez, enquanto evita assumir responsabilidade por criar mudanças. O complexo de vítima financeira é particularmente perigoso porque fornece benefícios psicológicos secundários.
A pessoa evita a ansiedade de tentar e possivelmente falhar. Ganha simpatia e atenção de outros e mantém uma sensação de superioridade moral sobre o sistema corrupto. Jung observou que estes benefícios secundários tornam o complexo extremamente resistente à mudança. Pessoas presas neste complexo constantemente falam sobre como o sistema é injusto, os ricos controlam tudo, não há oportunidades para pessoas comuns. Embora algumas dessas reclamações possam ter base factual, o foco obsessivo em fatores externos impede a pessoa de ver e aproveitar oportunidades que existem. Fernanda era uma profissional competente que constantemente culpava a economia, o governo, sua empresa e o sistema por suas dificuldades financeiras. Ela passou anos esperando que circunstâncias externas mudassem para que pudesse prosperar. Quando exploramos sua psicologia profunda, descobrimos que assumir responsabilidade por criar riqueza a aterrorizava, porque significaria arriscar fracasso pessoal. Era mais seguro psicologicamente culpar fatores externos do que arriscar tentar e possivelmente confirmar medos secretos de inadequação. Quando Fernanda aprendeu a focar no que podia controlar em vez do que não podia, conseguiu criar oportunidades financeiras significativas. A nona coisa devastadora que você deve nunca fazer é o que Jung identificou como sabotagem inconsciente através de perfeccionismo. Muitas pessoas desenvolvem padrões perfeccionistas irreais em relação à criação de riqueza, usando o perfeccionismo como forma inconsciente de evitar ação que poderia levar a resultados reais, mas imperfeitos. Jung descobriu que perfeccionismo frequentemente mascara medo profundo de crítica ou fracasso. A pessoa inconscientemente prefere não tentar do que tentar e produzir resultados que não atendem seus padrões impossíveis. Este perfeccionismo sabotador se manifesta como procrastinação perpétua, análise excessiva ou busca por mais preparação antes de agir. O perfeccionismo em relação à riqueza frequentemente aparece como esperar pelo momento perfeito para começar um negócio, procurar a oportunidade perfeita de investimento, ou tentar aprender tudo antes de tomar qualquer ação. Jung observou que esta busca por perfeição é frequentemente uma forma sofisticada de evitação. Carlos era um empreendedor potencial que passou 3 anos se preparando para abrir um negócio. Ele fez dezenas de cursos, leu centenas de livros, criou planos de negócios elaborados, mas nunca realmente começou. Quando exploramos sua psicologia, descobrimos um medo devastador de criar algo imperfeito, que pudesse ser criticado. Seu perfeccionismo era uma armadura psicológica contra a possibilidade de fracasso público. Quando Carlos aprendeu a abraçar iteração e melhoria contínua em vez de perfeição inicial, conseguiu criar um negócio bem-sucedido através de experimentos práticos. A 10ª e mais devastadora coisa que você deve nunca fazer, se quiser que o universo te entregue riqueza, é o que Jung chamou de divisão entre persona e sombra financeira. Esta é uma fragmentação psicológica onde a pessoa desenvolve uma persona pública que aparenta ser bem-sucedida, mas mantém uma sombra secreta de inadequação financeira. Esta divisão cria um conflito energético interno devastador, onde parte da psique está tentando criar abundância, enquanto outra parte está secretamente sabotando esses esforços para proteger a identidade sombria familiar. Jung descobriu que integração consciente de todos os aspectos da personalidade é essencial para a manifestação efetiva. A persona financeira pode aparecer como falar sobre investimentos sem realmente investir, aparentar ter conhecimento financeiro sem aplicá-lo, ou projetar imagem de sucesso enquanto secretamente luta com dinheiro. Esta dissonância interna cria resistência energética que bloqueia fluxo natural de abundância. A divisão também pode funcionar inversamente. Pessoa pode secretamente desejar riqueza intensamente, mas publicamente desprezar materialismo para manter aprovação social.
Jung observou que energia psicológica fragmentada nunca pode criar resultados coerentes no mundo exterior. Integração da sombra financeira requer honestidade brutal sobre todos os aspectos de seu relacionamento com dinheiro: medos, desejos, vergonhas, fantasias, crenças contraditórias. Jung enfatizava que só podemos transformar o que primeiro reconhecemos e aceitamos conscientemente. O processo de integração começa com o que Jung chamou de confronto com a sombra. Isso significa fazer um inventário honesto de todas as crenças negativas, medos e resistências que você carrega em relação à riqueza. Muitas dessas crenças foram inculcadas na infância e nunca foram questionadas conscientemente. Pergunte-se: que mensagens recebi sobre dinheiro na infância? Que crenças limitantes herdei de minha família? Que medos secretos tenho sobre ter abundância? Como me sentiria realmente se tivesse riqueza extraordinária? As respostas revelarão aspectos da sombra que precisam ser integrados conscientemente. O segundo passo é o que Jung chamou de diálogo ativo com a sombra. Em vez de tentar eliminar crenças limitantes através de força de vontade, dialogue conscientemente com elas. Reconheça que estas crenças foram desenvolvidas para protegê-lo de alguma forma, mesmo que agora sejam limitantes. Pergunte à sua sombra financeira: como você está tentando me proteger? Que perigos você vê na riqueza? Que necessidades suas não estão sendo atendidas? Este diálogo respeitoso frequentemente revela medos legítimos que podem ser endereçados conscientemente em vez de operarem como sabotagem inconsciente. O terceiro passo é desenvolver o que Jung chamou de relacionamento consciente com arquétipos de abundância. Isto significa conectar-se conscientemente com aspectos universais de abundância, generosidade e prosperidade que existem no inconsciente coletivo. Estude histórias de criadores de riqueza que usaram a abundância para servir algo maior que eles mesmos. Conecte-se com arquétipos de líderes prósperos que combinaram sucesso material com integridade moral. Permita que estes exemplos expandam sua visão do que riqueza consciente pode parecer. O quarto passo é praticar o que Jung chamou de ação desde a integridade. Isto significa tomar ações em direção à abundância que estejam alinhadas com todos os aspectos de sua personalidade integrada, não apenas com desejos superficiais ou pressões sociais. Antes de qualquer decisão financeira importante, pergunte: esta ação está alinhada com meus valores mais profundos? Honra tanto meu desejo de abundância quanto minhas necessidades de integridade? Pode ser sustentada por toda a minha personalidade integrada? Ações tomadas desde esta integridade carregam poder criativo muito maior. Lembre-se de que integração da sombra financeira não é um processo que acontece overnight. Jung observou que individuação, o processo de se tornar uma pessoa integrada e completa, é o trabalho de uma vida inteira. Seja paciente e compassivo consigo mesmo durante este processo de transformação. O objetivo final não é eliminar todos os medos ou resistências em relação à riqueza, mas desenvolvê-los conscientemente como parte de uma personalidade integrada que pode criar abundância sustentável alinhada com um propósito mais elevado. Quando todos os aspectos de sua psique estão trabalhando juntos em direção ao mesmo objetivo, você se torna irresistível para oportunidades de prosperidade. Jung sempre enfatizou que transformação real só acontece através de honestidade radical e integração consciente, nunca através de negação ou repressão. Quando você para de lutar contra aspectos de si mesmo e começa a integrá-los conscientemente, libera energia psicológica massiva, que pode ser direcionada para criar a vida abundante que sua alma verdadeiramente deseja. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se despertou o reconhecimento de padrões que podem estar operando em sua própria vida,
Compartilhe este conteúdo com pessoas que estão prontas para fazer o trabalho interno necessário para receber a abundância genuína do universo. E se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios mais profundos da transformação psicológica através da sabedoria revolucionária de Carl Jung.